Olá, buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Espero que sí. Yo estoy bien. Hoy es lunes 11 de maio de 2020. Isso mesmo. Hoje é segunda-feira, o primeiro dia útil da semana. Um dia maravilhoso, né? Como todos os dias que Deus nos dá. Mas ao olhar lá fora o dia, vejam quão radiante o sol está hoje, né? Quão lindo o céu está, né? Quão lindo é aquele clima, aquela brisa que nós sentimos hoje, na segunda-feira, né? 11 de maio. Então, esse sol radiante, ele vem para nos mostrar, né? Que nós devemos ser esperançosos, que nós devemos agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele nos concede, né? Agradecer pelo dom da vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo fato de a gente estar conseguindo se comunicar, a gente estar conseguindo estar próximo, mesmo estando distantes. E agradecer também pelos problemas que nós passamos, né? Pelos momentos difíceis, porque eles, com fé em Deus, eles nos fazem sim mais fortes, mais crentes, pessoas que são mais esperançosas, certo? Então agradeça a Deus, olhe para o dia lá fora, veja quão lindo é o Senhor, né? Que Ele se mostra para nós em todo momento e em todos os cantos. Né? O mês de maio para mim particularmente é um mês maravilhoso, essa brisa, esse vento, o sol quando amanhece o dia, aquela beleza, é maravilhoso sentir a presença do Senhor. Então agradeçam. Segunda-feira, para muitos é um dia, né, mais complicado, mais difícil, é o primeiro dia começando. Mas segunda-feira também é um dia para você agradecer. Antes de tudo, nós devemos ter fé no Senhor e agradecer. Então vamos sim agradecer ao Senhor até pelos momentos difíceis que nós passamos. Porque passamos, nós vamos passar esse também, vamos passar tantos outros que ainda podem aparecer em nosso caminho, certo? Então, na nossa aula de hoje de espanhol, a classe de hoje, será antes, né, algumas informações para vocês. Né? Então, nós, professores todos, decidimos que é melhor o envio de atividades no nosso privado. Então, que vocês possam fotografar a atividade e enviar particularmente ao professor da disciplina. Como maneira de organizar melhor, da gente ter um contato mais próximo com vocês também, certo? Então, as atividades de espanhol e de arte, né, já falo aqui também de arte, vocês podem enviar diretamente no meu PV. Assim como vocês enviam dúvidas, né, outros questionamentos, certo? E a nossa classe de hoje vai iniciar com a correção da atividade anterior. Então, na aula passada, nós falamos em Lección 3 sobre obras de arte. Né? Então, a obra de arte maior a gente sabe qual é, né? Mas que Deus nos coloca todos os dias, a todo momento. Mas aqui no livro, na Lección 3, isso mesmo, ela trata sobre obras de arte. Então, a atividade de vocês está aí na página 36 e 37. Isso mesmo, 36 e 37. Então, abram o livro na página 36 para correção da atividade. Vamos? A atividade inicial era para vocês analisarem algumas obras de alguns artistas famosos. Picasso, Van Gogh, Salvador Dalí, estão lá no livro de vocês. Depois de analisar essas obras de arte, vocês irão marcar na questão 1 sobre a compreensão do texto o que é que o texto Arte e Criação Humana ele nos deixa inferir. Então, o que é inferir? É você deduzir do que fala o texto, né? É uma inferência. Você vai ler o texto e vai ter para si, até pelo título do texto, a gente pode intuir do que fala o texto, né? Então, seria uma questão de você perceber o tema do texto, o assunto. E aí lá nós temos 4 alternativas, certo? Lá temos um solo tipo de arte. Então, vocês vão por eliminação, né? Como eu sempre gosto de explicar para vocês. Nós não temos só um tipo de arte. Nós temos várias linguagens artísticas. Então, eu já sei que a letra A está descartada. La B. El arte está ligada solamente às manifestações de ordem estética. Será que a arte só trata da parte estética, da parte bela? Ela só trata da beleza? Não. As obras de arte elas servem para comunicar, para provocar sentimentos e emoções, para denúncia social, elas servem também para ilustração, né? Então nós temos diversos
meios e funções da arte, não apenas de ordem estética. La C. El arte expresa una visión sensible del mundo. E la D. No podemos intuir la vida de um artista por sua obra. Eu sempre digo a vocês, a obra de arte, ela é o quê? Ela é o sentimento puro colocado ali, seja escultura, pintura, seja o que for. Então, o que é que o artista faz? Ele tem uma visão sensível do mundo, né? Uma visão sensível, ele consegue perceber coisas que talvez, né, outras pessoas não conseguiriam. E a cartada ainda é essa, ele percebe o mundo sensível e transmite isso para uma obra de arte. Então, é sim uma visão sensível do artista, né? Ele pode tanto colocar os seus sentimentos na obra, quanto ele pode usar a sua sensibilidade para provocar sentimentos em outras pessoas. Então, a alternativa correta aqui é a C, la C. La D no es, por quê? A letra D, ela não é porque está dizendo que a gente não pode intuir a vida do artista pela sua obra. E o que a gente faz quando a gente está estudando sobre um artista? Analisa as obras dele para compreender melhor quem ele é, quem ele foi, certo? Então, é de suma importância, sim, analisar a obra do artista para conhecê-lo melhor. Na página 37, vocês têm lá uma obra de Henri Matisse, que trata da dança, no lado direito de vocês. Então, aí ele pergunta, né, para vocês fazerem a leitura das alternativas e marcar aquelas que definem o que é uma obra de arte, certo? La A. Llamamos de obra de arte la expresión refinada de un artista retratada solamente a través de la escultura. Será que só é obra de arte escultura? Será que eu só posso considerar como obra de arte uma escultura? No. La B. Una obra de arte es la expresión de la percepción, emoción y sensación de un artista. Sim, se eu estou dizendo para vocês que o artista tem uma visão sensível do mundo e que ele coloca e transmite isso na obra de arte, o que ele faz é isso. É ter uma percepção sensível, né? Sentir a emoção e transferir para a sua produção artística. Então, la B está correcta. La C. Para que uma pintura seja chamada de obra de arte, é necessário que seja produzida por um artista reconhecido. Será que para uma obra de arte ser considerada obra de arte, ela precisa ter sido pintada por um artista conhecido, famoso? No. Nosotros somos artistas. Nosotros somos artistas. Então, qualquer um de nós, nós podemos construir uma obra artística. Eu, você, inclusive vocês já construíram inúmeras. Então, não é só um artista que é conhecido, que é famoso, que produz obra de arte, certo? E la D, las obras de arte sempre transmitem sensibilidade. Se eu acabei de dizer que a obra de arte é uma visão sensível do artista transmitida para a obra, então a obra só pode transmitir sensibilidade, né? Sentimento e emoção. Então, la B e la D estão corretas, vale? La 3. A questão 3, ela traz uma obra de Marcel Duchamp, para a gente analisar e dizer que função esta obra, né, artística estabelece. E nós estudamos 3 funções artísticas, e aí nós temos 4 alternativas. Função pragmática, função naturalista, função formalista e função fática. Vamos pensar. Esta obra, ele era um local para se urinar, né? Então ele era, alguns chamam de bidê, né? Outros chamam de urinatório. Tinha uma função. Qual era a função? É para se urinar nesse objeto, certo? Só que Duchamp, ele pegou esta obra, que servia para urinar, e deu um novo significado, tá? Então ele transferiu, ele modificou o significado do objeto. Ele foi construído para se urinar, e ele deu um novo significado. Então essas obras que não têm um objetivo específico e único, elas têm função pragmática, certo? Função pragmática, que é a função dessa obra aí. Nós já até estudamos isso em arte. E a questão 4, era só para vocês relacionarem 2 colunas. Uma com linguagens artísticas e a outra com o significado dessas linguagens artísticas. Todas estavam corretas, né? Então nós vimos as linguagens artísticas. Pintura
escultura, dança, cine, literatura, arquitetura e música. Foram 7 linguagens artísticas que vocês analisaram aqui. Então a atividade era essa, né? Eu dei retorno para alguns e ainda faltam alguns alunos enviar. Beleza? Vale? E na página 38, agora, nós vamos ver 2 diálogos, tá? Vocês estão vendo no livro de vocês. Visitando um museu e la classe de pintura. A leitura dos diálogos, ela será feita em áudio. Então, eu vou gravar o áudio com a leitura dos 2 diálogos e vou enviar para vocês. Dessa maneira, vocês vão poder ouvir a leitura e acompanhar no próprio livro, certo? Por quê? Nesses 2 diálogos, tem muitas palavras novas que vocês ainda não estudaram, que vocês ainda não viram. Então, essa leitura, dessa forma, você vai poder ir sublinhando as palavras desconhecidas, pesquisando, para então voltar para uma leitura feita por você mesmo, tá? Então, primeiro eu vou fazer a leitura inicial para vocês. Vocês vão ler, grifando as palavras desconhecidas, que vocês não compreenderam no contexto, e vão pesquisar depois e fazer uma nova leitura. Como eu sempre digo a vocês, não existe número definido de vezes que você tem que ler um texto. Você tem que ler o texto até compreendê-lo, certo? E sempre que a gente lê um texto compreendido, a gente tem uma outra compreensão, uma outra visão. Então, por isso é importante ler várias vezes o mesmo texto, certo? E aí, depois da leitura do diálogo, nós vamos para a página 39, análise linguístico, correto? Esse assunto aqui, ele exige de nós um pouco mais de atenção, certo? Então, vamos lá. Em la classe passada de espanhol, nós estudamos o quê? Nós estudamos os verbos que sofrem de tonação, que é quando eu cambio ou troco uma vogal por um ditongo, certo? E aí, o que acontece, por exemplo, com o verbo querer? O verbo querer, quando vai ser conjugado, a gente vai trocar o E por IE. Então, ao invés de dizer eu quero, eu digo yo quiero. Tu queres, tu quieres. E assim, né, como na tabelinha que vocês estão analisando, certo? Esses verbos que nós estudamos lá são os verbos regulares. São aqueles que não alteram suas raízes, que são os radicais, certo? Que é a raiz. Nós vamos estudar hoje os verbos irregulares em presente de indicativo que cambiam as consonantes. Vale? Nós estudamos troca de vogais por ditongo, lá nos verbos regulares, no presente do indicativo. E aqui nós vamos estudar os irregulares. Então, vamos fazer de novo aquilo que eu sempre faço com vocês, para a gente compreender de que verbo nós estamos tratando. Primeiro, irregulares. São verbos que cambiam, que modificam suas raízes. Então, são verbos que têm alteração ou modificação no seu radical. Mas, professora, o que é o radical do verbo? O radical do verbo é aquela parte do verbo que, quando você tira a desinência, ela fica lá. Por exemplo, em verbo querer. Vamos pensar no verbo querer. Quando você vai analisar o verbo querer, a gente tem 3 terminações verbais. AR, ER e IR, certo? Isso a gente chama de desinência. Essas 3 terminações verbais, quando eu as excluo, o que sobra para mim é a raiz ou radical, certo? Então, tirando a vogal temática e a letra R que indica infinitivo, vai me sobrar apenas a raiz ou radical, certo? Nos verbos irregulares, esse radical não muda. Em toda a conjugação, ele vai permanecer escrito da mesma maneira. Esses aqui, eles vão sofrer uma alteração nas consoantes, certo? Então, eles vão sofrer uma alteração diferente da que a gente já estudou. Eu vou colocar a tabelinha para a gente analisar agora. Então, primeiro, vamos lá. Verbo mais go. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai modificar essa conjugação verbal, acrescentando o go, que é a terminação. Então, analisem bem. Solo em la primeira persona del singular. A gente vai acrescentar go apenas na primeira pessoa do singular.
Mas, automaticamente, se eu mudo a primeira pessoa do singular, todas as outras pessoas irão sofrer alteração, irão sofrer modificação, certo? Por exemplo, el verbo poner, né, que é pôr. Verbo poner. Olhem aí, verbo poner. Yo pongo. Eu pongo. Professora, mas como é que a gente fez a modificação? O que eu fiz? Eu tenho o verbo poner. O que eu vou tirar? Vogal temática e a letra R, que indica que ele está no infinitivo. Eu tiro e vai ficar pon. O que eu faço com isso? Acrescento go, em primeira persona. Quem é a primeira persona? Yo. Então, yo pongo. Certo? Mas automaticamente, quando eu mudo a primeira pessoa, eu vou sofrer alteração em todas as outras? Analisem lá, por favor. O verbo poner, ele só sofre alteração na primeira pessoa. Prestem atenção aí, ó. Eu pongo. Tu pones. Ele, ella, pone. Nosotros ponemos. Vosotros ponéis. Ellos, ellas ponem. Então, aqui a modificação é apenas na primeira pessoa do singular, certo? Eu modifiquei, eu tirei a vogal temática e a letra R de infinitivo e acrescentei o go na primeira pessoa. Verbo poner, certo? Nós vamos agora para o próximo verbo, que é valer, tá bom? Yo valgo. Professora, como que ficou valgo? Prestem atenção novamente. Eu tenho o verbo valer. Eu vou tirar a vogal temática e a letra R de infinitivo. Ficou? Val. O que eu faço com isso? Acrescento go. Eu valgo. Simples, não? E as outras pessoas eu vou conjugar normalmente, como seria no verbo regular. Ela vai seguir a regularidade, tá? Tu vales, ele, ella vale, nosotros valemos, vosotros valeis, ellos, ellas, ustedes valem. Prestem atenção que a terminação verbal ela vai continuar igual para todos os verbos da segunda conjugação, que são os terminados em ER. Tanto o verbo poner quanto o valer, eles estão, depois da raiz, eles estão iguais. Prestem atenção. Eu pongo, eu valgo. Tu pones, tu vales. Prestaram atenção? Ele pone, ele vale. Nosotros ponemos, nosotros valemos. Vosotros ponéis, vosotros valeis. Então, elas vão seguir a conjugação, certo? Normalmente como se fosse regular. Então, professora, por que é chamado de irregular? Porque a primeira persona sofre câmbio, sofre alteração. Então, por isso que ele é considerado irregular. Verbo salir. Eu já disse a vocês que em muitos verbos do espanhol, tanto a terceira conjugação quanto a segunda, eles se conjugam juntos, iguais. Então, o verbo salir, ele termina em IR, participando assim da terceira conjugação. Mas ele vai seguir a conjugação da segunda, que é os terminados em ER. Então, atenção. Yo salgo. Professor, como é que salir virou salgo? Certo? Como que ele cambiou? Vamos recapitular. Eu vou manter a raiz do verbo, o radical. Professor, então como eu sei qual é o radical do verbo, qual é a raiz do verbo? Você vai tirar a terminação que indica de que conjugação ele pertence, que é a vogal mais a letra R de infinitivo. Então aqui eu vou tirar o I e o R, vai ficar sal. O que eu faço com isso? Mas go, eu acrescento go. Eu salgo, tu sales, ele, ella, ustedes sale, nosotros salimos, vosotros salís, ellos, ellas e ustedes salen. Percebam que todos os verbos eles têm a mesma terminação, tá? O radical vai permanecer e a modificação mesmo, o câmbio, ele é feito apenas na primeira pessoa do singular, que é eu, tá bom? Vocês têm uma segunda tabela que eu vou colocar aqui também agora. Na segunda tabela, nós temos verbos que cambiam la C por la ZC. Então, o que eu vou fazer, professora? Eu não entendi bem. Nós vamos tirar a letra C e vamos colocar a C e o Z, tá?
apenas em la primeira persona del singular. Então, essas alterações que nós estamos estudando hoje, elas acontecem apenas na primeira pessoa do singular, que é yo, tá? Então, observem aí, nós temos 3 verbos. Conduzir, nascer e agradecer. Os 3 verbos, eles participam da segunda conjugação, que é ER, terminação ER, certo? Temos todos os pronombres personales, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Então, nós temos todas as pessoas aí. Então, vamos lá. Verbo conduzir. O que é que eu vou fazer, professora? Primeira coisa, vamos extrair a vogal e o R de infinitivo, a terminação do verbo, né? Ele está no infinitivo, então vou tirar. Então, vou tirar o IR. Tirei o IR, vai ficar condu, certo? Conduz, né? Tem um C lá. Então, o que é que eu faço? Eu acrescento o Z antes do C. Então, para facilitar, para não ter essa, colocar o Z no lugar errado, a gente faz o seguinte. Conduzir. Eu tiro a terminação do verbo IR e troco o C por ZC, certo? Vai ficar yo conduzco. Yo conduzco. Por que ficou assim? Porque eu troquei o C por ZC. Yo conduzco, tu conduces, ele, usted conduce, nosotros conducimos, vosotros conducis, ellos, ellas e ustedes conducem. O que eu fiz? A modificação apenas acontece na primeira pessoa do singular, yo. El verbo nascer, mesma coisa. Vamos tirar o ER, extrai, e vou trocar o C por ZC. Então, vai ficar yo nasco, tu naces, ele, ustedes. Usted nace, nosotros nacemos, vosotros nacéis, ellos, ellas e ustedes nascem. A mesma coisa acontece com o verbo agradecer. O que eu faço? Tiro a terminação do verbo ER, extraio e troco o C por ZC. Então, eu agradeço. As outras pessoas não sofrem alteração, então vai ficar tu agradeces, ele, usted agradece, nosotros agradecemos, vosotros agradeceis, ellos, ellas e ustedes agradecem. Percebam que as terminações, elas são as mesmas, tá? Então, primeira pessoa, eu faço o quê? Eu mudo, eu troco o C por ZC. Então, eu conduzco e acrescento o O. Ele, usted, o que eu faço? Mantenho a raiz do verbo e coloco E. A mesma coisa eu fiz com nasce e agradece. Vocês podem até circular, porque todos os verbos aqui vocês vão poder fazer essa mesma conjugação e usar essa tabelinha, tá? Todos os que terminam em ER, beleza? Todos eles têm a mesma terminação, mas apenas a primeira pessoa sofre essa troca, esse câmbio, certo? Então, esses verbos nós chamamos de irregulares porque eles sofrem alteração. Nesse caso, a gente apenas alterou a primeira pessoa do singular, tá bom? E aí nós temos uma atividade na página 40, certo? Que vocês devem fazer para a gente compreender melhor o conteúdo. E aí também na página 40, tem uma tabela. Essa tabela aqui, ela vai mostrar outra modificação nos verbos, certo? São verbos mais igo e câmbio de se por la re. Então, eu vou trocar la se por la re. Mesma coisa que eu fiz nos verbos anteriores. Troca, vai haver uma troca. E um acréscimo também em la primeira persona del singular. Então, todos esses verbos que nós estamos estudando até agora, eles só sofrem alteração na primeira pessoa do singular. Vamos analisar. Nós temos os pronombres e temos 3 verbos. Caer, traer e hacer. Isso mesmo. Vamos lá. O que é que eu faço, professor, com o verbo cair? Primeira coisa que você vai fazer, vai eliminar o E e o R. Vai ficar K. O que vai fazer, professor? Mais igo. Eu caigo. Eu caigo. Isso mesmo. Que é eu caio. Tu caes.
Él, ella y usted cae. Nosotros caemos, vosotros caéis, ellos, ellas e ustedes caem. Então, aqui eu tenho o verbo cair. Não é fácil? Quando eu tiro as terminações de infinitivo e a vogal temática e acrescento a partícula igo, caigo, eu caigo. Modificação, lembrando, apenas na primeira pessoa do singular. Traer, vamos, eu traigo. Por que é traigo? O que eu fiz, professora? Você vai manter a raiz do verbo. Para manter a raiz do verbo, você vai tirar o ER final. Então, vai ficar tra. Tra mais igo. Traigo. Traigo, tu traes, él, ella, usted trae, nosotros traemos, vosotros traes, y ellos, ellas y ustedes traem. E o verbo hacer. O verbo hacer, a alteração dele é a gente trocar o C pelo G, tá? Eu hago, tá faltando o I, tá? Eu hago, tu haces, él, ella y ustedes, y usted hace, singular, desculpem. Nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos, ellas y ustedes hacen. Então, os outros pronombres personales, la conjugación permanece normal, correcta, igual aos verbos irregulares, tá? Que nós já estudamos no indicativo. O que sofre alteração mesmo é só a primeira pessoa do singular, certo? E aí nós temos um exercício, o exercício, que vocês vão escolher um verbo lá da sentençazinha e vão completar as frases, certo? Os verbos estão no infinitivo, você vai ter que conjugar esse verbo. Então, para isso, você vai ter que observar, anterior ao espaço de colocar o verbo, qual é o pronome pessoal que está aí. Seja ele explícito ou implícito, tá? Para você poder conjugar o verbo corretamente, certo? Então, essa é a atividade que vai ficar para casa. E na página 41, vocês têm a questão 2, onde vocês vão circular apenas o verbo a ser conjugado, indicativo. Então, você vai analisar a conjugação do verbo a ser e vai circular a conjugação dele aqui, tá? Ele já conjugado. E nós temos um vocabulário. Esse vocabulário de hoje, ele trata apenas de obras artísticas, tá? Eu vou gravar um outro vídeo para explicar esse vocabulário, certo? E na página 42, 43, 44 e 45, nós temos também uma atividade. Essa atividade é de pesquisa, tá? Lá tá pedindo para você ir pesquisar com um colega, mas como nós não estamos em sala, nós vamos fazer essa pesquisa individualmente. Você vai pesquisar sobre o monumento que aparece aí no livro de vocês, pesquisar alguma informação importante sobre ele e escrever nas linhas à frente em espanhol, tá? Então, busquem em sites espanhóis, que o idioma seja o espanhol. E escrevam essa atividade para vocês me entregarem, tá bom? De hoje é só isso, né? Espero que vocês tenham compreendido a explicação sobre os verbos e eu aguardo a fotografia da atividade de vocês no WhatsApp pelo PV. Hasta la próxima clase de espanhol. Beijos!